E aí pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui da nossa segunda temporada de PHP e Laravel aqui do canal. Eu sou o Guilherme Aquino e vamos em frente porque a gente está criando uma baita de uma plataforma EAD aqui para o nosso próprio canal. E isso está sendo uma experiência bem bacana. No vídeo anterior, a gente parou aqui nessa configuraçãozinha do banco de dados e aí a gente vai fazer ela agora. Para a gente fazer essa configuração dentro do Laravel, a gente precisa aqui dentro do nosso arquivo .env customizar as nossas variáveis de banco. Aqui dentro do meu banco de dados, eu tenho uma senha que é pass 123456. Eu posso até confirmar ela aqui no outro projeto que está aberto. Deixa eu abrir ele aqui. Não é aqui, é aqui nesse .env. Então pass 123456 com duas letras S. E aí a gente vai precisar dizer ainda qual que é o nosso username. Na minha máquina é root. E o nosso database vai ser YouTube. Vai ser Aquino Pro YouTube, para a gente saber que esse banco aqui. Bom, mas da onde veio esse nome do banco de dados, Guilherme? Bom, a gente ainda não criou ele, então eu estou definindo que o nome vai ser esse e daqui a pouquinho a gente já vai criar este banco. Então, nesse momento a gente já tem a nossa conexão MySQL, a gente tem o nosso host que para o MySQL é 127.0.0.1.1, a porta ok, é essa porta também, então tem que ver aí no seu ambiente se são realmente essas configurações que estão sendo usadas. Se você fez uma configuração padrão, vão ser essas mesmas. E se por algum acaso você prefere usar PSQL ou qualquer outro tipo de banco, não é problema nenhum. Você pode trocar aqui a sua conexão e aí fazer as suas configurações apropriadas. No nosso caso, aqui no nosso projeto dos vídeos, nós vamos usar o MySQL, então vamos em frente com ele. Para a gente fazer essa configuração, eu vou abrir mais uma abinha do terminal e aí eu vou fazer uma conexão lá no meu banco. Ele já me permite entrar aqui e aí a gente vai fazer um create database e aí eu vou colocar o nome do banco que a gente criou, ponto e vírgula, a gente executa. E aí eu escrevi errado, então ele não vai deixar criar, obviamente, não é mesmo? Então create database e aí ele já disse, olha, o banco foi criado, tá tudo certo, a gente pode sair do MySQL aqui, tá tudo ok. E então, se a gente voltar para o nosso código aqui da nossa migration, que no vídeo anterior a gente teve um problema, vamos ver o que vai acontecer nesse momento. Então, PHP Arts migrate, e então ele executou, ó, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele executou a migration, criou a nossa tabela, criou a nossa tabela de users, e ele criou a nossa tabela de password reset. E aí na tabela de file, que é a migration que a gente criou, ele teve um problema. Provavelmente porque a gente não salvou esse arquivo. Não é por conta que não salvou não. Vamos ver o que foi o erro. Olha, ele diz que não foi possível adicionar uma foreign na tabela users. Exatamente o código que a gente quer fazer essa inserção. Então, ele tentou criar essa tabela, essa foreign users, e ele não conseguiu fazer essa atribuição, porque esse fato com certeza aconteceu. Aqui dentro da nossa migration, quando o Laravel cria uma migration para nós, ele está definindo que o ID é um big increment, ou seja, isso aqui vai gerar um tipo de dados diferente do tipo de dados que a gente está trabalhando aqui neste campo, que é um integer padrão. Nesse caso nosso, a gente vai ter que trocar para um big integer. E aí sim a gente vai conseguir criar a nossa chave estrangeira dessa forma. Se a gente roda novamente o PHP Arts migrate, ele deu um outro probleminha, que a tabela de files já existe. Ele deu um problema apenas dentro do momento que a gente estava fazendo a inserção da foreign. Então o que a gente tem que fazer? Ou a gente volta essa tabela ou então a gente executa isso tudo de novo, que é o que a gente vai executar. Então a gente vai usar o PHP Arts migrate fresh, que o Laravel vai criar todo o nosso banco de novo para nós. E agora a gente já não teve nenhum probleminha dentro do banco, a nossa chave estrangeira foi criada sem nenhum problema. E aí fica essa ressalva. Para as versões mais recentes que o Laravel traz, as chaves primárias que ele vai criar já vai vir com big increments, que vai gerar um big integer. Então, dentro das nossas tabelas, quando a gente for criar uma chave estrangeira, a gente precisa
trabalhar com o big integer unsigned, senão a gente vai ter aquele problema da foreign sempre. Tá certo, pessoal? Então, se a gente for lá no nosso banco, a gente já vai conseguir visualizar essas tabelas. E o que a gente precisa fazer nesse momento é o seguinte. A nossa tabela de users, que a gente jogou ela aqui dentro do nosso models, ela recebeu algumas mudancinhas. Então, primeira coisa, eu vou tirar todos esses comentários aqui, que eu não gosto de deixar esses comentários nas classes de models. E aí vamos deixar tudo isso aqui em uma única linha, para ficar bem enxuto esse código e no vídeo ficar bom de ver aí. Então a gente tem o fillable, a gente tem o hidden e a gente tem o casts. O que a gente vai fazer nesse momento é só o nosso fillable, a gente vai adicionar os campos que a gente criou. Então a gente tem o profile, a gente tem o file ID, a gente tem o gender e o born date. Todos esses campos a gente vai jogar eles aqui para dentro, para que o nosso fillable passe a aceitar estes campos quando a gente for fazer o cadastro de um usuário. E então a gente já está com a nossa model ok. O que a gente ainda precisa fazer é o seguinte, a gente precisa gerar o relacionamento de file ID, que é o relacionamento que leva para a tabela file. Para a gente fazer isso aqui dentro da nossa tabela users, a gente vai criar um function que vai se chamar file, a nossa função de relacionamento. E essa função de relacionamento, ela vai fazer um return this. E aí o tipo de relacionamento que a gente usa nesse caso aqui é o has one ou então o belongs to. Eu vou usar o belongs to porque eu prefiro usar ele. A diferença que isso aqui tem na prática é praticamente nenhuma. Você pode buscar na documentação, você vai ver que tem algumas diferenças, mas é uma diferença praticamente significante para o seu projeto. Nesse caso aqui a gente tem que passar 3 parâmetros, eu vou até deixar esses dois aqui para a gente poder conversar sobre eles. O primeiro parâmetro é a nossa classe, é o endereço dessa classe para que o Laravel monte esse relacionamento. Então a gente vai chamar ela file class. Dessa forma a gente vai conseguir que o Laravel na realidade nem o Laravel, né? Na realidade aqui é o PHP, ele vai imprimir o namespace dessa classe, toda a identificação dela aqui para nós. Se a gente quiser, a gente pode fazer isso com string, digitando app, namespace models, né, e o nome da classe, mas dessa outra forma eu acredito que fique mais legível o código. E aí em seguida a gente precisa dizer qual é a foreign key e qual que é a outra chave. Isso aqui quer dizer o seguinte, a foreign key nossa é o file ID e a outra chave nesse caso é o ID. Como a gente está criando um relacionamento com a tabela file que tem o nome file, o próprio Laravel vai entender esse padrão de nomenclatura que a gente está utilizando e ele vai entender que a foreign key é file ID e que a outra chave é o ID. Então a gente pode omitir esses dois campos aqui, não tem nenhum problema. Uma coisinha que a gente ainda precisa fazer também é aqui no nosso model users, o namespace precisa ser atualizado para app/models. Uma vez que a gente alterou ele aqui dentro, ele precisa ser mudado. Então, a gente está encerrando esse vídeo e no próximo vídeo a gente começa a definir as nossas rotas de login para a gente seguir em frente com essa estrutura. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.